Este capítulo relativiza vários conceitos, como por exemplo identidade. Fala de como os músicos são vistos pela sociedade, das suas dificuldades em viver da música a tempo inteiro, em particular na cidade de Londres. Aborda questões em relação à discriminação e o papel da mulher no mundo da música. E o próprio autor se coloca no seu estudo de forma como ele é visto pelos outros músicos. O autor refere que, no seu caso, à medida que foi trabalhando na universidade, enquanto acabava o seu doutoramento, começou a dar palestras e a ensinar e começou a ganhar o seu dinheiro. E com o tempo começou a trabalhar o tempo inteiro na universidade e o seu ordenado era bom e era estável. E então a parte de ser músico ficou um pouco mais reduzida. Então esta questão vai levar a um conceito sobre músico profissional e amador, em que o autor refere que não se continua a considerar músico profissional porque não é através da música totalmente que governa a vida. A compreensão deste termo profissional decorre da forma como é usado e não através de uma definição inequívoca e pode descrever muitos pontos diferentes de envolvimento com o campo de emprego musical remunerado. Refere que o horário semanal, o calendário escolar anual, ou seja, toda essa programação contrasta com a falta de regularidade que é comum na vida de um músico. E isto é outra característica entre a produção musical profissional e amadora. Ruth Finningan chama a atenção para a regularidade das atividades musicais locais entre músicos amadores em Milton Keynes e a forma como os horários repetidos de participação musical contribuíram significativamente para a estrutura da vida das pessoas. Esses ciclos de apresentações e ensaios, quer fossem semanais, mensais ou anuais, não eram característicos da música amadora numa variedade de géneros diferentes. Depois, a maioria dos freelancers, músicos que vivem apenas da música, raramente têm uma semana como outra qualquer e muitos citam isso como uma das atrações para o seu trabalho. Então, não é apenas a natureza ambulante da vida de um músico que em parte o caracteriza como profissional, mas também a sua falta de regularidade cíclica, em contraste com algumas das observações de Finningan sobre os músicos amadores. Continuando a falar sobre o autor ter um emprego e um ordenado estável, este facto não passou despercebido a alguns dos seus colegas que talvez o tenham olhado com uma percepção diferente do seu estatuto como músico. Refere que o olham de forma diferente devido a ele ter um emprego a tempo inteiro, como se ele não precisasse de tocar para sobreviver financeiramente, enquanto os outros músicos dependem da performance para governar o seu dia-a-dia. Então, o autor relaciona esse olhar com o olhar das outras pessoas para com o músico, quando lhes perguntam em que é que trabalha ou qual é o seu verdadeiro trabalho. A reação dos músicos será um pouco de frustração e irritação. Depois, o reforço da marginalização social do músico ou a percepção de que o que ele faz não conta como um verdadeiro trabalho é compreensivelmente irritante para aqueles que geralmente trabalham arduamente para alcançar a sua posição e que se sustentam com grande esforço e comparativamente a recompensa financeira é pouca. O autor refere que o facto de ele ter um emprego de verdade, entre aspas, e a estabilidade financeira que isso proporciona pode influenciar marginalmente a maneira como alguns outros músicos o veem, uma vez que ele não compartilha mais das suas preocupações, por exemplo, em relação a onde será o próximo concerto, ou trabalho, ou se haverá trabalho. Depois, usando o conceito de identidade, o autor sente que não é excluído, mas sente que há uma identidade diferente a ser formada para ele dentro desse mundo social. Essa mudança de identidade é ainda mais reforçada pelo facto de o autor não fazer mais contratos com músicos no mesmo nível, uma vez que ele agora pode ser mais seletivo com os compromissos que aceita ou não. Outro conceito seguinte é o conceito sobre músico fully engaged, um músico totalmente envolvido. E então, o autor refere que ainda durante os seus estudos tinha-se tornado também consciente do tipo particular de mente que vem com a concepção de si mesmo, como um músico performático totalmente envolvido, em oposição àquele cujo envolvimento é um pouco mais indiferente, ou seja, um esforço para superar a dicotomia profissional e amador. Os seus professores, quando ele foi estudar para Londres, referiram-se a ele como
que ele ainda não tinha desenvolvido, tinha demorado um pouco a desenvolver a mentalidade de ser músico. E então ele percebeu que não tem a ver só com o estar preparado musicalmente e ter uma grande formação, mas é muito o estar integrado com as pessoas na comunidade, que será um meio social da música, valorizar informações sobre quem está a realizar um trabalho e compartilhar as mesmas preocupações com o trabalho ou falta dele, estar em contacto regular e direto com os músicos e fazer concertos e com eles, etc. Ou seja, é um espaço cognitivo no qual alguém com segurança afirma para si mesmo que eu sou músico e é isto que eu faço. O autor relata algum desconforto em falar sobre eventos ou pessoas próximas ou referir os nomes nos seus estudos. Isto agora é para falar um pouco sobre o conceito da globalização. E o autor refere aqui algumas preocupações e cuidados que um antropólogo tem que ter devido à globalização. Então, ele começa por dizer que, para ele, acha difícil relatar eventos nos quais esteve intimamente envolvido por várias razões. Por exemplo, quando ocorreram incidentes que ele sabe que fornecem uma visão etnográfica interessante, mas que ele ou outras pessoas próximas consideram difíceis ou dolorosos. Não se sente suficientemente distanciado dessas experiências para lhe dar a objetividade necessária que este estudo requer. A proximidade do campo, estando próximo, e não em algum lugar distante relativamente inacessível do mundo, obrigou-o a ser ultra cuidadoso com a relação aos perigos de envolver determinados informantes no seu texto, que podem ser reconhecíveis por outros. Então, também há um problema inevitável para o antropólogo nativo que não sai do campo após a conclusão do trabalho de campo. Também refere que deve suportar as consequências do seu trabalho entre aqueles que têm acesso imediato a ele, que podem estar interessados em lê-lo, mas também podem discordar das suas conclusões e do seu conteúdo. Então, o antropólogo, cada vez mais, existem estas armadilhas no contexto da crescente globalização e do rápido desenvolvimento das comunicações intercontinentais. Sendo antropólogo, tem a noção que não pode negar uma plataforma para os indivíduos em observação, mesmo que um deles seja o próprio etnógrafo. Limitações da etnografia. Uma das limitações potenciais é a total falta de consideração das questões de género. Pode ser visto como uma etnografia sexuada, uma vez que os vários teóricos apresentados pelo autor estão como se fossem igualmente aplicáveis a músicos de ambos os sexos. Em geral, o autor retirou o exagero das citações de entrevistas que apresentou, de modo que o género do informante não seja explícito nem tenha sido uma consideração relevante para as razões para a inclusão de alguma citação em particular. Como Brian Morris apontou, as disciplinas de filosofia e as várias ciências sociais têm usado muitas vezes ideias como homem, razão e até mesmo pessoa de maneiras que, embora pareçam ser livres de valores, de facto adotaram uma orientação particularmente androcêntrica. Outra questão aqui é a questão dos homens dominarem as orquestras profissionais. As mulheres ficavam sempre um pouco de fora, eram frequentemente impedidas de entrar ou então sofriam preconceito por vários séculos. A representação das mulheres nas orquestras é recente, era um tanto simbólico, ou seja, eram convocadas para as orquestras para substituir os homens envolvidos na guerra. Depois, as maneiras pelas quais as noções de identidade pessoal e de grupo são criadas e sustentadas, como essas identidades são reforçadas por meio da conceituação de sons, de estratégias de substituição e assim por diante. Há justificações consideráveis para sugerir padrões análogos de comportamento entre os dois sexos. Agora falamos aqui um pouco sobre este subtópico Musicians' Lives and Social Rank, the Urban Musician Type. O autor confessou
conversou com músicos entre os 30 e os 40 anos que ainda tentam arranjar formas de terem rendimentos só da música. E muitos dedicam-se a serem professores. Refere que há um ressentimento e também esteja relacionado com as dificuldades mais amplas que a tradição da arte musical ocidental enfrenta atualmente, um tópico recentemente identificado por Nicholas Cook. Cook argumenta que alguns comentadores, e ele cita Lawrence Kramer como exemplo, acreditam que houve um longo período de declínio nessa tradição musical em particular e que a música clássica ocidental está em estado de crise. Existem muitos músicos londrinos que simpatizavam muito com a descrição da tradição em que trabalham como estando em crise. Com ou sem razão, eles percebem que os seus papéis são continuamente desvalorizados, o financiamento para orquestras e casas de ópera parece perpetuamente cortado e o público parece cada vez mais difícil de atrair para qualquer coisa, exceto os eventos mais populares que envolvem os maestros e solistas promovidos e mais caros. Cook sugere que se há uma crise na música clássica não é na música em si, mas nas formas de pensar sobre ela. O autor conta uma situação de um jovem que vinha de uma família rica e bem-sucedida e que esperava que ele entrasse em Oxford para ter disciplinas como economia e política, mas em vez disso ele foi para a Royal Academy of Music e para desgosto da família, que se manifestava com algum incómodo e de ter um músico na família, ou seja, tinha que se conformar, era um pouco esse sentimento. Parece haver uma certa percepção, pelo menos na Grã-Bretanha, que os músicos não têm alta classificação em termos de hierarquia social e os próprios músicos geralmente também veem as coisas dessa maneira. E as percepções são reforçadas quando os músicos são confrontados com qual é o seu verdadeiro trabalho. E qualquer que seja a resposta do músico, é frequentemente acompanhada pela observação de que deve ser maravilhoso ganhar a vida de um hobby. Algo que faz para se divertir. Tudo isto ilustra ainda mais a posição bastante marginal que os próprios músicos se sentem que ocupam. Não é muito considerado, tem esse status de amador neste país. Depois também há uma coisa que os músicos podem ser vistos como pessoas que têm muitos vícios, como álcool e drogas. No entanto, os músicos levam muito a sério o que fazem e sentem, portanto, um ressentimento, porque é uma profissão muito qualificada, em que têm que trabalhar muito, estudar muitos anos e ser bastante persistentes, mas não é conceituada. O autor refere que existem também certos aspectos do trabalho de Kemp sobre a personalidade dos músicos ocidentais que parecem ser relevantes. Ele sugere que os músicos mostram um desprezo pelas regras impostas externamente, combinadas com tendências a serem governadas por impulsos pessoais, e ele próprio se inclui nesta reflexão. Ele também cita Chambers, que, revisando a literatura sobre criatividade em geral, sugere que tais tipos são não conformes e independentes, relativamente despreocupados com a aprovação do grupo de suas ações. Em geral, eles escolheram não se conformar a um dado padrão, mas sim expressar as suas sensibilidades e outras características por meio das suas habilidades criativas. Kemp também observa que, em termos de características de personalidade, os músicos têm uma grande tendência para minimizar as diferenças nas características relacionadas ao género ou, em alguns casos, na verdade, invertem-os. E essas características podem muito bem fazer com que os músicos pareçam ser diferentes das pessoas comuns ou mesmo estranhos. Depois, a globalização e as estratégias de marketing são fundamentais para fazerem chegar um músico ao topo e à fama. Refere que, devido às tecnologias de comunicação, ajudaram bastante a que músicos de outros lugares orientais cheguem a uma posição social elevada.